E agora sim, a frase que eu ia dizer para vocês, que a Gallup tem, é: pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes. A pior coisa que a Amanda pode fazer na vida dela é olhar para a Ju e falar assim: putz, eu queria ser igual a Juliana. Vou tentar fazer o que ela faz. O que vai acontecer é que, na melhor das hipóteses, a Amanda vai se tornar uma vice-Juliana. A segunda melhor Juliana do mundo. Na melhor. Porque na probabilidade maior é que ela não consiga nem ser uma grande Amanda e nem uma grande Juliana. Eu dou treinamento de como falar em público. E eu vejo gente que vem aqui na frente e tenta falar igual outra pessoa. Que ele viu na internet, que ele viu num vídeo. É horrível, dá asco ouvir isso. Porque você vê que o cara é um péssimo segundo Felipe Neto. O que a Amanda tem que fazer? Se tornar a melhor Amanda do mundo. Qual é a melhor Amanda do mundo? É isso que ela tem que se perguntar. E como é que a Amanda faz isso? Como que a Amanda se torna a melhor Amanda do mundo? Como que o Zé se torna o melhor Zé do mundo? Como que o Dirceu se torna o melhor Dirceu do mundo? Como que a Mônica se torna a melhor Mônica do mundo? São 3 passos. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Primeiro passo, identifique quem você é. Descubra quais são seus talentos. Segundo passo, ame quem você é. Ame quem você é. É por isso que quem passa por um processo de coaching de pontos fortes, muitas vezes passa a ser visto como arrogante. Tá? Por quê? Porque ele passa a se amar tanto que, para quem não se ama, soa esquisito ouvir o cara falar bem dele mesmo. Mas ele está falando bem do que ele tem, e não do que ele não tem. Ame quem você é. Ame ser quem você é. Para que depois, por último, você aplique, direcione tudo isso que você é e ama para os resultados que você quer ter. Esse é o caminho. E não é um caminho fácil. Por que não é um caminho fácil? Porque ele começa pedindo para você se identificar, saber quem você é, quais são seus talentos, e dentro de seus talentos, quais melhor te descrevem. Não é fácil, porque a gente não está acostumado. Quem aqui para todo dia para pensar um pouquinho em quem é? Agora, quem aqui para todo dia para aprender alguma coisa? Todo mundo. Ou seja, o primeiro passo é desenvolver o autoconhecimento. Quem eu sou. E isso é difícil pra caramba. Pra caramba. Eu estudo isso aqui todo dia, há um tempão. E eu ainda não faço muita ideia de quem eu sou, não. Mas é uma busca constante. Porque quando você descobre a primeira pista, pelo menos você direciona para onde você tem que olhar. O único problema, depois de tudo isso que eu falei para vocês, o único problema é, tem um ditado chinês que diz que o último que enxerga a água é o peixe. Se você pudesse chegar para um peixe e falar assim, e aí, como é que tá a água? Ele diria para você, que água? Por que eu estou dizendo isso? O que vocês acabaram de fazer aqui hoje é uma excelente pista, uma excelente dica de quem vocês são. Mas é uma dica enviesada pelo teu jeito de se enxergar. Qual a forma mais eficiente? Tudo isso que eu estou contando para vocês aqui é uma metodologia da Gallup. A Gallup tem um teste que te diz quais são os seus talentos. Então, se você quiser e achar relevante, vale a pena você investir no teste. Como é que faz isso? Você pode comprar o teste lá no site da Gallup, ou você pode entrar em qualquer livraria e comprar um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. E nesse livro vem um código, uma chave, que você entra depois no site da Gallup, usa essa chave, faz o teste, e aí o teste vai te dizer quais são os seus talentos. Porque quando você faz isso, você passa a se valorizar, passa a se amar. A amar quem você é. A amar ser. O Gustavo, a partir de agora, ele vai amar saber que ele é um cara que é bom em quebrar gelo com as pessoas, em fazer amizade, em perceber o que o outro está pensando e assim por diante. Ele vai perceber isso e ele vai notar que esse é o superpoder do Gustavo. Se a gente estivesse aqui montando uma Liga da Justiça, o super-herói Gustavo tem esses poderes. Não adianta ele chorar que ele não dispara raio laser pelos olhos. Não vai mudar. Enquanto ele tem invisibilidade e não está usando. Esse é o grande poder da gente. E a gente vai aprender e vai se amar mais quanto mais a gente começar a olhar para o nosso passado e enxergar os sucessos que a gente teve do passado baseado nos talentos que a gente tem. Então, quando você começa a entender que o que te trouxe aqui foram justamente esses talentos, você começa a se amar, a se ver de uma forma diferente. Para que vocês amem quem vocês são, eu quero trazer algumas afirmações para vocês que a Gallup descobriu através de suas pesquisas. A primeira é, você não tem que se tornar uma pessoa diferente para ser bem-sucedido. Você pode ser bem-sucedido e só vai ser bem-sucedido
sendo quem você é. No talo, no máximo. A diferença a partir de agora tem que ser, quando eu perguntei quem aqui anda de skate, o Carlos disse que sim, e ele falou que ele é canhoto, mas quando ele cai ele nem pensa, ele só bota a mão esquerda no chão, a partir de agora o Carlos vai pensar o tempo todo qual a melhor forma de pôr a mão esquerda no chão. Isso serve para os talentos. Então o pessoal aí, meus parceiros que levantaram a mão porque tem significância, vocês sempre tiveram, vocês sempre usaram. Não muda nada só porque vocês descobriram agora. O que muda é quando você começar a pensar assim, tá bom, eu descobri que eu quero marcar as pessoas, eu descobri que eu quero deixar um legado. Como é que eu faço isso de propósito a partir de agora? Em tudo que eu fizer. Esse é o caminho. Quanto mais vocês fizerem isso, mais sucesso vocês vão ter. Você não tem que ser todas as coisas para todo mundo. Você precisa aceitar, como eu já aceitei, que eu não tenho empatia. Ok, paciência. Preciso de alguém com empatia, Dirceu, não sou eu. Tá? E não fico chateado com isso. E o Dirceu não fica chateado com isso. Preciso de alguém com significância, opa, sou eu. Você não pode ser o que você quiser, mas você pode ser mais de quem você é. Você pode, eu não tenho empatia, não vou ter, não adianta ler, não adianta fazer curso, não adianta estudar, não vou ter. E vou estar jogando uma quantidade gigantesca de dinheiro fora. Mas eu posso me preocupar com as pessoas, eu posso fazer com que as pessoas gostem de mim, sendo mais ainda um cara que tem significância, ou um cara que tem estudioso. As pessoas podem gostar de mim porque eu sei estudar, e não porque eu sei o que elas estão sentindo. Você pode aprender a ser mais de quem você é, e como se tornar uma versão melhor de quem você é. Não é porque você tem o talento ativação que você não possa aprender a ser ainda mais ativação. E isso é, talvez, a primeira grande mudança de chave que vocês precisam ter. Não comprem mais livros, cursos e etc. do que você não é. Compre livros, cursos do que você já é e pode ser mais. O Carlos já é um cara que sabe estudar. Compre livros sobre como estudar. É isso que vai fazer ele ser um top em alguma coisa. Feito isso, a partir do momento que você sabe quem você é e você valoriza, ama quem você é, agora é hora de você usar quem você é. Usar para ter resultado. Para poder fazer isso, a gente tem que entender algumas coisas aqui. Uma última coisa, talvez duas. A primeira que vocês já entenderam, espero eu, é que quem eu sou determina o que eu faço. Os meus talentos determinam meus pontos fortes. Escolheu aí o talento, a Amanda escolheu o talento comunicação, então ela vai ter, ou não, mas ela pode ter pontos fortes de comunicação, ela pode se comunicar bem. Isso aí tá claro. Agora, é importante vocês entenderem que existe um caminho, eu já falei isso aqui hoje, mas vamos lá, um caminho alternativo, que é, às vezes, eu preciso fazer algo que eu não tenho talento. O melhor caminho nesses casos é descobrir como que eu uso um talento que eu tenho para fazer algo que eu não tenho talento. Como assim? Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem uma amiga minha, a Vanessa, que é do meu podcast também, faz parte do meu podcast, que ela não tem, Carlos, o talento estudioso. Ela não é uma pessoa que gosta de estudar. Mas ela tem alto talento comunicação, Amanda. Como é que a Vanessa aprende? Ela escolhe um tópico que ela quer estudar e sai conversando com o maior número possível de pessoas sobre aquele tópico. É assim que ela aprende. Não adianta a Vanessa pegar um livro, sentar em casa e ler. Não vai aprender. Como é que aprende com comunicação? Sai conversando com as pessoas sobre aquele assunto. Você vai ver que as pessoas vão falar e você... agora entendi. Outro exemplo, e esse é o meu exemplo. Fazer networking com a paixão por colecionar. Eu não tenho carisma. Carisma é meu 28º talento. Mas eu preciso fazer networking, eventualmente. Como é que eu faço isso? Eu uso um talento chamado input. Alguém aqui? O input é o talento de quem gosta de colecionar. Pode ser colecionar coisas, pode ser colecionar dados, informações, pode ser colecionar gente. Quem tem input gosta de colecionar. Eu gosto de colecionar histórias. Então, quando eu tenho que fazer networking, quando eu tenho que ir para um evento de networking, se eu pensar assim, eu tenho que ir para conhecer gente, eu já nem saio de casa. Agora, se eu pensar assim, eu vou lá e minha meta é descobrir 2 grandes histórias que eu possa contar nos meus treinamentos. Aí eu quero ir. Então eu faço networking porque eu gosto de colecionar histórias. Quando você entende isso, então, e aí a gente caminha para o final, você entende que a verdade é que um talento mais investimentos é igual a pontos fortes. Tá? Talento mais investimento é igual a ponto forte. E o que é investimento? Tempo, esforço, conhecimento, habilidades. Então você tem já, o Carlos já tem o talento ativação, ou o talento estudioso.
que ele precisa fazer agora, talento estudioso? Ele precisa dedicar tempo a estudar, ele precisa se esforçar para aprender mais sobre estudar, para ter tempo até também para estudar, adquirir conhecimento sobre como estuda, aprender habilidades de estudo. É isso que vai gerar um ponto forte a partir do talento de estudioso dele. E um último, e agora sim um último conceito. E os meus pontos fracos? O que eu faço com eles? Eu esqueço? Eu ignoro? Não. Eu dei o exemplo agora há pouco lá do Carlinho Júnior, que o 5 dele em matemática vai impedir ele de passar de ano. Não adianta ele tirar 10 em português. Ele tem que trazer no mínimo para 7. Então, quando eu falo, tô aqui essa manhã inteira falando sobre olhar para o que é bom, eu não estou dizendo que você deve ignorar o que não é bom, que você deve fechar os olhos para os seus pontos fracos. Eu estou dizendo que não deve te chamar tanto a atenção, que você não deve ficar fixado neles, que você não deve se preocupar só com eles, e que você não deve nem se preocupar mais majoritariamente com eles. Você deve se preocupar majoritariamente com o que você é bom. Agora, com o que você não é bom, o que você faz? Tem 5 dicas para vocês. A primeira é se tornar um pouquinho melhor. Então, por exemplo, eu não tenho carisma, não sou bom em quebrar gelo, não sou bom em começar uma conversa. Isso não impede que eu me torne um pouquinho melhor nisso. Afinal de contas, eu sou professor, eu vou entrar na sala, eu tenho que falar oi, pelo menos para as pessoas. Então, eu posso me desenvolver um pouquinho nisso. Nunca vou ser ótimo nisso, mas eu posso me desenvolver um pouco. A segunda dica é encontrar um truque. O exemplo que eu dei lá, que eu uso o meu input para colecionar histórias de pessoas, é um truque. Quer ver um outro exemplo de um truque que eu uso? Como eu não tenho muitos talentos de relacionamento interpessoal, eu boto na minha agenda um compromisso de me relacionar com alguém. Terceira dica é usar um talento que você tem para dominar aquilo que você não tem. O exemplo que eu falei aqui do input, o exemplo de você usar, sei lá, comunicação para aprender, estou usando um talento que eu não tenho para fazer algo que eu preciso fazer. O quarto, que é o que eu mais gosto, é encontrar um parceiro. A Gallup tem um livro muito legal que chama O Poder de Dois, onde ela estuda, na história das empresas do mundo, como que quando tem 2 pessoas diferentes fundando uma empresa, o sucesso vem mais rápido. E a última dica é, se for possível, pare de fazer. Bom, tem coisa que a gente faz, não sei porquê. A gente tenta fazer 1 milhão de coisas que a gente não foi talhado para fazer. Então, quando for possível, deixa para lá. Vai fazer o que você é bom. A vida é curta demais para a gente ficar lutando para fazer o que a gente não gosta, o que a gente não vai ter sucesso, o que a gente não vai ter resultado. Foca naquilo que você é bom, porque geralmente aquilo que você é bom é aquilo que você vai gostar de fazer. Comigo acontece isso em aulas. Não sei se vocês perceberam, eu fico olhando no relógio um monte de vezes, porque se eu não tomar cuidado, eu vou com vocês até 5 horas da tarde, porque eu simplesmente esqueço que a hora existe. Eu não vejo o tempo passar. Eu amo estar aqui. Eu amo estar nesse momento. Por isso que eu comecei esse nosso encontro com hashtag Sabadou, interrogação. Eu detesto hashtag sextou. Porque quem publica hashtag sextou tá dizendo que é tão infeliz durante a semana que o final de semana é uma alegria. Se você tá nessa, alguma coisa vocês têm que mudar na vida de vocês. Porque pra mim é hashtag segundou. É hashtag terçou, é hashtag quartou. Eu quero viver cada dia. Por que não degustar cada dia? Em vez de ficar, putz, não vejo a hora que termina esse papo, quero ir embora. E aí tá em casa, pô, não vejo a hora que termina esse sábado. E aí chega o domingo, putz, já é segunda. E aí começa a segunda, nossa, não vejo a hora de chegar o fim de semana. E a gente corre, esquecendo que a linha de chegada é a Rua da Saudade número 0. Quando a gente entende por que a gente tá aqui nesse mundo, e entender para que vocês estão aqui nesse mundo passa por entender quais são seus talentos. Quando a gente entende por que a gente está aqui nesse mundo, você começa a degustar ser você mesmo a cada segundo. Então imagina o que vai acontecer se vocês colocarem 2 sessões de 1 hora, de meia hora, de 40 minutos por dia, no mínimo, daquilo que você ama fazer. Se você ama estudar, colocar 2 sessões no dia, de meia hora, 40 minutos, 1 hora estudando. Se você ama se comunicar, colocar 2 sessões durante o dia onde você vai conversar com pessoas. Imagina o que isso vai causar para você. Eu respondo, o engajamento que a gente disse que não tem. Se vocês pegarem empresas que adotaram essa metodologia de pontos fortes como padrão na empresa inteira e medirem só nelas o nível de engajamento, que no mundo é de 20% em média, se usarem só essas empresas como média, esse número vai para cerca de 70%. Então, a gente precisa usar os nossos talentos para ter sucesso. Só que, quando vocês forem fazer isso para outras coisas da vida de vocês, lembrem dessa frase do Steve Jobs. Se você definir corretamente o problema, você praticamente terá a solução. Eu faço coaching com 3, 4, 5 pessoas por dia. Eu garanto para vocês, a imensa maioria chega com um problema. Ela sabe que ela tem um problema.
ela não sabe dizer nem qual é o problema. E pior ainda se eu perguntar, tá bom, eu entendi o problema, o que você quer? E a pessoa não sabe, menos ainda, ela sabe o que ela quer. As pessoas não sabem nem qual é o problema e nem o que querem. Algumas vezes, quando muito, sabe o que não querem. É bem fácil falar, sabe o que é, Rodrigo? Eu não quero mais sofrer na empresa que eu estou trabalhando. Tá bom, isso eu entendi, mas o que você quer então? E a pessoa não consegue definir. E para encerrar, para me despedir de vocês, eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu queria ouvir a resposta. A pergunta é, nós passamos aqui hoje 4 horas juntos. 4 horas discutindo sobre coisas que são pesquisadas há 80 anos, para a gente olhar em 4 horas. 4 horas falando sobre coisas que não é comum a gente ouvir, que é o oposto do que a gente normalmente ouve, e exercitando tudo isso que a gente falou. Então a resposta que eu quero de vocês, e de você que está em casa também, digita no chat aí, a resposta que eu quero é o que vocês levam com vocês daqui hoje? Valeu. Obrigado de novo pela manhã de hoje. Que vocês alcancem o que vocês sonham, que seja agradável a caminhada, curtam a experiência e usem o que vocês são bons para atingir isso. E contem comigo, se precisarem, minhas redes sociais estão à disposição de vocês, meus contatos estão à disposição de vocês, para sempre que precisarem aí pensar e refletir um pouco mais sobre como usar seus talentos para isso.